Bom dia a todos e todas. Sou Ana Paula, estudante de Pedagogia da UFES, cursando o último semestre. Vou falar um pouco para vocês sobre a educação prisional no contexto da pandemia. Então, eu trarei para vocês o quantitativo da população que estão encarcerados de 2017 até os dias atuais. Também trarei a situação dessas pessoas no interior dos sistemas prisionais e falarei um pouco sobre a educação desenvolvida nos sistemas. Então, de acordo com Mello, 2020, que é uma autora que trabalha nessa perspectiva da educação prisional, ela vem chamar a atenção, para o papel da universidade como instância de fomento da educação para todos, A autora traz que a universidade tem um papel crucial na formação desses sujeitos, na propagação da educação, e que essa educação ela seja universalizada, principalmente que venha abranger as pessoas que estão privadas de liberdade. Então, de acordo com os dados do IFOPEM em 2017, tínhamos no Brasil um quantitativo de 726 mil pessoas privadas de liberdade. Desse quantitativo, existem apenas 436 mil vagas nos sistemas prisionais. Daí podemos já observar, desde então, uma superlotação. E desse total de pessoas aprisionadas, temos cerca de 250 mil pessoas que já possuem algum tipo de doença contagiosa, o que vai abranger, o que vai propagar ainda mais a proliferação do vírus da Covid-19 dentro dos sistemas prisionais. O Brasil ocupa um ranking do terceiro lugar do mundo em países que mais aprisionam, ficando atrás dos Estados Unidos e da China apenas. Então, quando falamos no contexto da pandemia, encarceramento no contexto da pandemia, podemos pensar em um vulcão em erupção. Por quê? Porque a cada dia aumenta o número de pessoas que estão no interior dos sistemas prisionais. A taxa de aprisionamento no Brasil, nos anos 2000, era de 157%. De 2000 para cá, essa população tinha um quantitativo de 232 mil pessoas. Em 2017, subiu para 726 mil. Atualmente, em 2020, tem 773 mil pessoas privadas de liberdade. Então, podemos observar o quão nosso sistema criminal ele é perverso, ao ponto de que a população que será potencialmente atingida no interior desse sistema são a população preta e pobre, que serão os negros e os pobres, que ocupam 64% da população prisional desde 2016, de acordo com os dados do IFOPEM. O coronavírus ele tem um poder destruidor no planeta, mas quem possui as menores condições de se proteger contra o vírus sempre será a população mais pobre, a população pobre e negra do país. Então, a situação dos apenados no Brasil, ela é uma situação catastrófica, porque não existe homogeneização denominado nos sistemas prisionais. Cada sistema ele tem suas regras, cada sistema ele tem sua forma de efetivar suas políticas. Então, isso vai apontar distinta maneira de lidar com a gestão, porque existe gestão que tem um olhar sensível para esse sujeito, o outro tem mais um olhar menos sensível, o outro não tem olhar sensível algum. Então, essa situação, ela se agrava, a situação do Covid-19 nesses ambientes, ela se agravam, porque esses ambientes, eles são ambientes insalubres, que logo vai potencializar e proliferar a contaminação dos sujeitos por conta da Covid-19, devido à existência de diversas doenças, doenças contagiosas que há muito tempo afetam a população carcerária e os próprios servidores, os próprios funcionários que atuam lá dentro. Então, existe risco de contágio de tuberculose, que é uma das doenças mais comuns de aquisição no interior dos presídios, e essas pessoas que são infectadas por tuberculose são 30 vezes maior risco de proliferação do Covid-19 do que a população comum. De acordo com os dados do IFOPEM, com a rede de observatório de segurança, destaca a proporção de presos de acordo às vagas e isso varia de acordo ao estado. O Ceará é o estado que lidera o ranking de vagas e de superlotação nos presídios, com 173%,
das pessoas encarceradas. E ficando atrás do Ceará, temos o Pernambuco com 172%, o Rio de Janeiro com 70%. E outro agravante é a questão da disponibilidade de celas, né, para esses sujeitos, que o Rio de Janeiro possui apenas 12 celas para 50 unidades, enquanto na Bahia existe 14 celas para 25 unidades. No Ceará, 15 celas para 36 unidades. Pernambuco, 16 celas para 76 unidades. São Paulo possui 140 celas para 173 unidades. Observamos atentamente a superlotação que existe, a quantidade de celas para pessoas que possuem algum tipo de doenças com a quantidade de vagas, né, nas unidades. O procedimento para minimizar o coronavírus é o que todos nós já sabemos, que é evitar aglomeração e contato físico, a higienização das mãos e da superfície na qual tocamos, a manutenção e ventilação ambiente, que é a ventilação natural, né, que a gente conhece, a ventilação por meio do vento, atendimento imediato àquelas pessoas que são infectadas ou apresentam algum tipo de sintomas. Então, de acordo com essas informações, podemos ver uma contradição, né, que no como obter, né, como seguir as orientações da OMS se os sistemas estão em situação de superlotação. As pessoas encarceradas, elas já possuem sua vida marcada pela ausência de políticas públicas, como saúde, educação, habitação, emprego, dentre outros. Então, e o sistema prisional, ele vai contribuir com um ambiente insalubre, superlotado, sem ventilação, com problemas advindos da falta de saneamento básico, de fornecimento de água, de atendimento médico precário, porque não existe profissionais suficientes para atender a toda a demanda, e a própria precariedade das unidades prisionais. Então, todas essas condições elas estão propícias ao desenvolvimento da Covid-19. E ainda que houvesse servidores suficientes para combater a doença, de nada adiantaria, porque as pessoas, elas serão tratadas, né? Serão tratadas e retornariam aos ambientes que estão contaminados. Então, ia ser uma espécie de enxuga-gelo, porque as pessoas iam voltar a se contaminar e adquirir a doença. Então, a pandemia, ela vem colocar em evidência, né, a situação escravocrata brasileira, que a disputa política pelo poder de quem manda em quem, de quem determina qual proteção quem deve ter, né? Nesse percurso, vários direitos são negados para esses sujeitos. Toda a política prisional do Brasil e no mundo, ela precisa ser repensada, né? Nosso país possui uma sociedade forjada na realidade da escravidão. Tendo o punitivismo e a violência como os norteadores, né, das decisões políticas dos magistrados e dos próprios governantes dos sistemas das instituições criminais. Então, e tem como essas instituições, assim como essas instituições têm o punitivismo e a violência como forma de controle da criminalidade e da própria segurança pública. Que o encarceramento em massa, ela vai seguir a lógica de seletividade. Sempre será o preto e o pobre que estarão ocupando a maior parte desses espaços. Por quê? Porque a maioria da população que está encarcerada são jovens pretos e negros. Infelizmente, no nosso país, o sistema prisional ele só detém 20% dos acessos à educação para essas pessoas que estão privadas de liberdade. Ou seja, faça uma seletividade de quem vai ter uma educação, quem vai poder ter uma melhor condições para suas vidas em retorno à sociedade. Aí eu questiono, temos alguma alternativa para mudar essa situação? E ressalto que sim, e com propriedade, porque precisamos construir projetos de sociedade que contemple políticas públicas em todos os níveis e âmbitos da vida humana. Dentre elas, deve estar incluída a educação como prioridade, né? A pandemia, ela só veio demonstrar a necessidade preeminente dessas políticas para todos os sujeitos, em especial nesse contexto para as pessoas privadas de liberdade. Ela vem existir como divisor de águas, né?
que não existe uma forma de transformação da realidade desse sujeito se não for por meio de políticas públicas eficazes, se não for por meio da educação. Então, a educação ela é pouco reconhecida e valorizada pelo campo educacional. A educação prisional ela é pouco reconhecida no campo educacional. Infelizmente, precisamos pensar de diferentes maneiras para diminuir a criminalidade, tendo como base uma sociedade justa e que venha a garantir o sucesso desse sujeito por meio da educação. Né? E podemos fazer algo com aquelas pessoas que já entraram no mundo do crime, eles teriam direito, né, a mudar o rumo das suas vidas. Primeiro que a grande parcela da população carcerária ela não teve a oportunidade de estudar regularmente. Segundo, a educação para esses sujeitos, ela, além de evitar a ociosidade, ela vai oportunizar o preparo desse sujeito para o exercício profissional e oferecer, né, melhores chances de resgate da sua autoestima e construir suas vidas de volta em retorno à sociedade. Né, a modalidade de educação que trabalhamos para com esse sujeito é a educação de jovens e adultos, que é uma educação fomentada e pautada e embasada nas teorias de Paulo Freire, que é um teórico, né, que trabalha a educação na perspectiva de libertação, de liberdade, né? Está configurada de uma educação libertadora que vai levar o sujeito à conscientização. Essa modalidade de educação de ensino está fundamentada nos moldes e nos princípios dos ensinamentos que Paulo Freire aborda, que é fazer com que o sujeito ele seja digno de viver em sociedade, que ele possa se conscientizar, refletir sobre suas ações e posteriormente dar um rumo melhor às suas vidas. Espero que tenha contribuído um pouco com vocês a respeito da educação prisional e agradeço às meninas de Carolinas Pedagogia pela oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre o meu tema de monografia. E muito obrigada e um bom dia a todos.